Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículos 15 a 25. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15 a 25. Quero pedir a gentileza da Gabi para fazer a leitura. Amém. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor com o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acredites nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo-se ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. E passados esses dias, Isabel, a sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós vamos orar. As crianças podem vir à frente para sair com a Gabi. Crianças com até 10 anos. Vamos fazer uma oração? Põe a sua mão sobre o coração. A gente aproveita e ora pelas crianças também. Pai amado, Pai eterno, fala conosco nessa noite. Queremos, precisamos, desejamos ouvir a Tua voz. Não queremos apenas aprender um fato histórico, mas queremos que a nossa história seja escrita pela Tua presença. Abençoe o pessoal aqui e o pessoal de casa. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs poderão sentar-se. As crianças vão sair com a Gabi. O título da nossa pregação dessa noite: o precursor de Jesus, João Batista, a voz que clama no deserto. Diga comigo: o precursor de Jesus, João Batista, a voz que clama no deserto. Confesso, irmãos e irmãs, que ler, meditar e pregar a Bíblia é um grande prazer, é uma grande alegria, responsabilidade e honra. E durante esses últimos 10 dias, eu tenho meditado muito nesse texto que a Gabi acabou de ler. E gostaria então de fazer algumas considerações sobre o período do qual nós estamos vivendo, a véspera do Natal, e o João que foi o precursor de Jesus. O João que foi anunciado por Isaías. Aliás, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já anunciava a chegada do próprio Cristo e a chegada do João Batista, ou seja, o João que batiza. O sobrenome de João não era Batista, mas o Batista era um apelido, porque o João era o que batizava. Ele batizou muitas pessoas e por isso o nome. Interessante observar então que Deus não trabalha de improviso, que Deus não trabalha com o ministério reativo
que reage aos problemas. Eu tenho plena convicção que antes da queda do homem, Deus já sabia que o homem ia cair. Deus já tinha um plano traçado. E Deus jamais foi surpreendido por qualquer pessoa que seja e jamais será. E nesse sentido, Deus então já tinha preparado a vinda desse homem chamado João Batista. Às vezes nós focamos somente em Jesus e esquecemos de falar, de abordar alguns aspectos do seu precursor, daquele que veio primeiro, daquele que preparou o caminho, daquele que pregou aos pulmões: preparem os caminhos, endireitam as veredas, se arrependam. E esse homem tem lições preciosas a nos ensinar. O João Batista, primeiramente, nós conhecemos bem a história. Filho de Zacarias e de Isabel. Os dois avançados em idades. Isabel não podia ter filhos. Zacarias era um sacerdote. E a maior função do sacerdote era queimar incenso e entrar no Santo dos Santos, no lugar onde só o sacerdote podia entrar. E na verdade ocorria um sorteio na semana, para saber quais os sacerdotes iriam entrar no lugar mais secreto, mais santo, mais separado. E nessa semana que aconteceu o episódio aqui lido, foi a vez de Zacarias entrar no Santo dos Santos. Zacarias avançado em idade, Isabel também. Zacarias entra no Santo dos Santos e recebe uma visita do anjo Gabriel, que vem até ele e diz: eu sou o anjo que assiste diante de Deus, que trabalha com Deus, e eu vim anunciar que você terá um filho. E Zacarias, claro, olhando pela lógica humana, primeiro tem medo dessa visão, segundo se assusta e depois reage dizendo: mas eu não posso ter mais filho, a minha esposa não pode ter mais filho, somos velhos, somos avançados em idades. E aí a gente conhece a história, que Zacarias acabou ficando mudo por algum tempo, por duvidar da promessa. Mas eu queria deter com vocês em alguns detalhes sobre esse texto. A primeira coisa é o versículo de número 15, é o versículo de número 15 mesmo, onde o texto nos afirma: ele converterá a muitos, ele não beberá bebida forte, nem vinho, nem bebida forte, ele será um homem totalmente consagrado a Deus. João Batista será um homem totalmente consagrado a Deus. Deixa eu aproveitar para abrir um parêntese. Há uma grande discussão no seio metodista sobre beber ou não beber bebidas alcoólicas. Há uma grande discussão, embora o cânones afirma no seu artigo dizendo que nós somos abstêmicos a álcool, nós não devemos beber bebida alcoólica. Mas nós sabemos que isso é um fato delicado, nós temos problemas com bebida no seio da comunidade, de todas as comunidades, nós temos um problema. E eu diria, irmãos e irmãs, que a discussão vai muito além de poder ou não poder. Eu acho que você é livre para fazer aquilo que você deve fazer aquilo que você entende que deve fazer. No entanto, nós não podemos esquecer que se somos consagrados a Deus, somos separados, e nós não devemos beber ou deixar de beber somente por ordem de uma igreja, embora devemos respeitar a ordem da nossa igreja, mas sobretudo nós devemos se abster da bebida, do cigarro, do vício, da sexualidade fora do casamento. Nós devemos nos abster de tudo isso. Sabe por quê? Porque nós somos consagrados a Jesus Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Nós somos consagrados a Jesus Cristo. E o João Batista, ele nasceu consagrado a Jesus Cristo. E diz o texto que ele não tomaria vinho nem bebida forte, porque ele nasceu com um propósito, ele nasceu para cumprir uma missão, ele nasceu com nada mais, nada menos com o propósito de ser o precursor de Jesus.
O segundo fato que nós devemos lembrar aqui, irmãos e irmãs, é que ele nasceu cheio do Espírito Santo, com o espírito e poder de Elias. Vale a pena a gente destacar aqui, João Batista não foi Elias. Os espíritas apoiam justamente na afirmação do versículo 16, para dizer que a reencarnação é real. E tem crente que cai nessa conversa. A gente respeita todas as crenças, mas nós, metodistas, cristãos, não cremos em encarnação, pois a Bíblia não fala em reencarnação. Ele diz aqui, nasceu com espírito e poder de Elias. Isso é um comparativo, é uma comparação. Por exemplo, ele foi um homem de coragem. Elias foi um homem de coragem. Elias mandou descer fogo do céu, orou, desceu fogo do céu, consumiu os homens de Baal. O que a Bíblia está dizendo aqui, que nasceu um novo homem do tipo de Elias. Existe uma matéria na faculdade chamada tipologia bíblica. Ele é um tipo de Elias, ele é parecido com Elias, mas ele não é Elias, ele é o João. Ele é o João Batista. E este homem nasceu cheio da presença do Espírito Santo. E nós precisamos ser homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo. Amém, queridos? Nós precisamos ser esse tipo de gente. Em terceiro lugar, irmãos, uma coisa que muito me intriga é o seguinte. A pergunta de João ao anjo. Porque diz o texto que João era velho e Isabel era velha. João certamente casou como todos os casais e pensou em ter filho. Principalmente naquela época que ter filho era a maior honra, e eu acho que ainda continua sendo, na vida de um pai e na vida de uma mãe. Só que os anos foram passando e João e Isabel não conseguiam ter filho. O anjo aparece lá no Santo dos Santos e diz para Zacarias, Zacarias, é o seguinte, eu vim aqui te dar uma boa nova, e a boa nova é que você será pai. E Zacarias deve ter olhado para ele, imaginado a dona Isabel com mais de uns 80 anos. Assim, rapaz, desse mato não sai mais coelho. Aqui não sai mais nada. Não tem possibilidade nenhuma. Naquela época não tinha os recursos de medicina, nem com recurso de medicina. Hoje você tem filho aos 80 anos. Mas muito menos naquela época. Medicina escassa, problemas graves não eram resolvidos, a esterilidade era um problema, o fato de ser estéril é um problema sério, porque a mulher se sentia maldita por não dar à luz. Mesmo Zacarias sendo um homem de Deus, ele sofria porque a sua esposa não dava luz. Só que Zacarias era velho, de igreja, era sacerdote, mas Zacarias tinha uma fé pequenininha. Zacarias tinha uma fé, no mínimo, com carência de profundidade, porque daí então o anjo diz para ele, Zacarias, já que você duvidou, você ficará mudo até essa criança nascer. Mas é interessante, irmãos, essa pergunta me chama muita atenção, essa questão, aliás, porque é o seguinte, quando o anjo aparece para Maria, Maria diz a mesma coisa. Quando o anjo aparece para Maria e diz, olha, você será a mãe do Salvador, a pergunta de Maria foi, mas eu não conheço homem algum, eu sou virgem, eu não tenho contato sexual com homem, eu tenho um noivo que nos respeitamos e aguardamos o casamento, como é que vai acontecer isso? Por que Maria não ficou muda? Por que Deus não repreendeu Maria e repreendeu Zacarias? Eu tenho um palpite sobre isso, e o meu palpite é o seguinte, João Batista era velho, aliás, Zacarias era velho, era sacerdote, e tinha obrigação de ter uma fé mais consistente. Enquanto Maria, quando recebeu o chamado, era uma moça de 13, 14 anos. Quando recebe o chamado para ser mãe de Jesus, o que eu aprendo aqui é que Jesus respeita, Deus respeita os diferentes níveis de maturidade. Então, o João recebeu aquela repreensão de Deus. Alguns especialistas falam também que o silêncio de Zacarias tem
uma outra explicação, que seria a seguinte: ali naquele momento cessava-se a lei pesada do Antigo Testamento, a lei do sacerdote levítico, e passava a reinar o sumo sacerdote Jesus Cristo. Por isso o silêncio, dizendo de que a lei não dominaria mais, mas a graça e a presença do menino que estava nascendo. O fato importante aqui, irmãos e irmãs, para nós, independentemente de qual seja a resposta, é que Zacarias teve um lapso de memória. Porque Zacarias havia esquecido que o mesmo Deus que falava com ele pelo anjo Gabriel, havia feito de Sara e de Abraão pais avançadíssimos em idade. Será que Zacarias pensou como eu e você? Sabe qual é o nosso problema, irmãos e irmãs? Nós lemos a Bíblia e nós afirmamos: milagres aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento, no Novo, mas esse tipo de milagre não acontece comigo. O nosso erro é isso. Nós oramos por pessoas, fala assim, Jesus curava, a sombra de Pedro curava. Nós oramos por pessoas dizendo assim, mas Pedro, mas não sei quem. Mas irmãos e irmãs, eu quero dizer para você o que a Bíblia diz. Jesus afirma, o escritor dos Hebreus afirma que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que os milagres da Bíblia podem acontecer no dia de hoje, na sua vida e na minha vida. Mas às vezes a gente lê a Bíblia dizendo assim, aconteceu lá no tempo de Jesus, agora não acontece mais. Parece que o Zacarias falou assim, aconteceu com Abraão, por que vai acontecer comigo? O Zacarias esqueceu, teve um lapso de memória. O Zacarias esqueceu. E uma coisa que eu aprendo com esse texto, irmãos, é que às vezes, nós oramos tanto por uma coisa, os anos vão passando, a gente vai perdendo a esperança e a gente deixa de orar. Já orei 10 anos para a conversão do meu marido, não oro mais. Eu já orei 10 anos, 20 anos pelo meu casamento, não oro mais. Certamente Zacarias falou, eu já orei 10, 15, 20 anos para ter filho. Agora que eu estou velho, eu não oro mais. Acontece o seguinte, irmãos, nós podemos esquecer as orações que um dia fizemos, mas Deus não tem memória curta. Talvez orações que você fez há 15, 20 anos, já parou de orar por isso. Deus se lembra e o seu milagre vai vir em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra pode aplaudir a Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus não esquece de orações. Deus não esquece de orações feitas. E nessa madrugada, enquanto eu orava, eu falei, Senhor, quantas coisas eu orava e já não oro mais. Mas o Senhor falava ao meu coração, através da história de Zacarias, você pode ter esquecido, mas eu não esqueci. Palavras não se perdem ao vento. Muitos milagres que você está recebendo hoje são de orações feitas há 15, há 20 ou há 30 anos atrás. A gente esquece, mas Deus não esquece. Zacarias orou até, de certo ele orou até os 30, 40 anos, quando acabou o período fértil da sua esposa, ele disse, agora eu não preciso orar mais. E sabe, irmãos e irmãs, o milagre acontece quando acaba todas as possibilidades humanas. Enquanto existe possibilidade humana, não tem como acontecer milagres. Quando acaba tudo, quando você olha para a vida e não tem mais esperança nenhuma, quando a sua parte humana não há mais o que fazer, o Senhor pode levantar do trono e fazer um grande milagre na minha e na sua vida. Já chegou o final do poço na sua vida? Já chegou o fundo do poço na sua vida? Em vez de você achar ruim, chegou o final do poço, não tem mais nada o que fazer? Então eu vou dizer uma coisa para você, não tem mais nada para você fazer, mas possivelmente está começando o milagre de Deus sobre a sua vida. Não tem mais nada que você fazer? Que bom, é agora que Deus se levanta.
e que Deus enche a nossa vida com a presença dele. Quando Zacarias olhava para sua esposa e não via mais possibilidade nenhuma, quando ela olhava para ele e não via mais possibilidade nenhuma, o nosso tempo já passou, seremos estéreis, seremos envergonhados, as pessoas vão dizer que nós temos, que Deus castigou a gente, as pessoas vão dizer isso, vão dizer aquilo, mas aí Deus disse, não, filho meu não ficará envergonhado. E Deus diz para mim, para você nessa noite, filho dele não ficará envergonhado. O Senhor se levantará sobre a sua vida. Amém, queridos? O Senhor se levantará sobre a sua vida. E uma coisa interessante de a gente observar, no versículo 25, Isabel, eu não sei qual motivo, mas quando nasceu o filho, Isabel escondeu o menino por 5 meses. Certo era para que as pessoas não ficassem zombando dela. Falei assim, isso aí é neto dela? Mas como que é neto se ela não tem filho? Ah, será que ela adotou? Será que é um bebê de proveta? Naquela época, né? Não existia muito essas coisas. Mas o que é? Eu não sei qual o motivo. Mas eu sei que imediatamente quando nasce o bebê, João escreve numa tabuinha que o nome, Zacarias escreve numa tabuinha que o nome seria João. E o Zacarias volta a falar normalmente, porque o Zacarias entendeu, não há Deus como o nosso Deus. Amém, queridos? Não há Deus como o nosso Deus. Pode glorificar, sim, o nome de Jesus, porque esse Deus merece tudo, irmãos e irmãs. Não há Deus como o nosso Deus. Ah, eu creio em milagres sendo derramados sobre a sua vida nessa noite, sobre as nossas vidas. E aí, irmãos, eu queria falar mais 2 ou 3 coisas importantes sobre João. Aqui relatamos o seu nascimento. Agora, o ministério de João. Em Lucas capítulo 3, convido você a ler em casa amanhã, como a Rafa falou, para a gente ler, cantar essa semana, mais do que nunca, né? Em Lucas 3 você encontra a descrição do ministério do precursor de Jesus. João foi um homem esquisito do ponto de vista humano. Ele se vestia de lã, de roupas de carneiro, lã. Ele se alimentava de mel silvestre. Ele fez uma igreja não no lugar bonito, mas a igreja de João Batista era no deserto. Ele não tinha um prédio como o nosso aqui. Ele tinha uma boca ungida por Deus, e ele no deserto pregava, e as pessoas iam até lá. E aliás, irmãos e irmãs, a pregação de João Batista foi uma das pregações mais duras registrada em toda a Bíblia. O João Batista referia-se às suas ovelhas, dizendo, raça de víbora. Imagina você chegar na igreja hoje e falar assim, isso é uma raça de víbora. Na segunda-feira, o bispo recebe um pedido seu para ir embora. Na segunda-feira, se não, depois do culto. Mas a pregação do João Batista é assim, ó, vocês são um bando de cobra. Vocês estão vindo aqui, mas vocês não se arrependeram nada. Vocês precisam dar fruto de arrependimento. E engraçado, irmãos e irmãs, que mesmo João Batista sendo duro, as pessoas iam. Porque eu ainda creio que pessoas de Deus não se contentam com meia verdade. Mesmo que dói na gente, mas se for para a gente mudar de vida, a gente recebe. Amém, queridos? Se você é uma pessoa que você só gosta de ser bajulado, só gosta água na cacunda de pato, como a gente diz aqui em Cunha, água nas costas de pato é tudo que pato quer. Mas às vezes a gente precisa andar com pessoas que nos corrigem, pessoas que chamam a nossa atenção e a gente ter a humildade de ouvir. O João Batista, ele não media palavras, mas mais do que ser duro com a igreja, João Batista era duro com a vida pessoal dele. Porque às vezes a gente fala para os outros aquilo que a gente não faz. É o pecado do púlpito. Não adianta eu vir aqui no púlpito e falar coisas pesadas para vocês, quando eu, na verdade, levo a minha vida de qualquer jeito. A vida do pregador, a pregação é a vida do pregador. Discurso papagaio bem treinado também faz. A nossa vida, nós precisamos lutar para sermos irrepreensíveis diante de Deus. A gente vai agradar todo mundo? Não. Mas
a gente deve lutar. E o João Batista dizia, a pregação dele era dura, mas o povo ia até ele, porque a pregação de João Batista não era um discurso vazio, a pregação do João Batista era uma pregação cheia do Espírito Santo. Amém, queridos? Aqui eu fiz uma anotação, eu tenho uma memória, diria, boa. Esses tempos, a Covid atrapalhou um pouco a minha memória, mas já voltou. Graças a Deus. Eu tomei um remédio chamado Cogmax. Se você tem problema de memória, toma ele aí, não precisa nem de receita, é coisa boa. Tá? É o seguinte, eu me lembro uma frase mais triste que eu ouvi no seminário, na Faculdade de Teologia. Não vou citar o nome do professor, mas um professor nos disse assim numa aula sobre ministério pastoral. O professor disse assim, para ser um bom pastor, precisa ter lábia. Para ser um bom pastor, precisa saber agradar as pessoas. Bater papo, jogar a conversa fora, falar o que elas querem ouvir. Uma das frases mais infelizes que eu ouvi de um professor para mim foi essa. Porque em outras palavras está dizendo, engana a sua igreja. Deixa o povo permanecer em pecado. Fala os que eles querem ouvir. Outro dia eu recebi uma mensagem, minha esposa encaminhou para mim sobre um livro que ela estava lendo. Diz que a sedução da serpente sobre Eva foi porque a serpente falou que a Eva queria ouvir. Irmãos e irmãs, a gente diz assim, mas ninguém é ninguém para falar nada para ninguém. E a gente entra nesse discurso vazio, comparativo. Mas, irmãos, todos nós temos erros, temos pecados. Mas nós não podemos negociar princípios da palavra de Deus. Há pastores que são treinados para falar mansinho. Não sobra a voz não, que machuca as pessoas. Há pastores que são treinados para falar o que o povo quer ouvir. Seja manso, agradável. O pecado você faz de conta que você não está percebendo. Você leva as pessoas no jeitinho, elas levam você também. A gente brinca faz de conta e a gente vai indo. Eu faço de conta que pastoreio, vocês fazem de conta que estão sendo pastoreados e a vida passa. Essa proposta veio diretamente dos infernos. Porque, irmãos e irmãs, um pastor, um irmão, uma irmã cheio da presença de Deus, nós não devemos investir em lábia, nós devemos investir clamando o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Clamando o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu sei que quem sai na frente são os malandros. Você já viu um malandro ruim? Malandro é tudo gente boa. O cara chega para roubar você, se marcar, ele dá a paz do Senhor, se ele for crente. Depois ele rouba você. Malandro é gente boa, malandro te leva na conversa, conta historinha daqui, de lá. Quando você vê, você foi enrolado. Mas o João Batista não, ele não tinha compromisso com uma plateia, ele não era animador de auditório, ele era pregador da santa palavra de Deus. E nós precisamos ser assim, irmãos. Eu olho para a minha vida pastoral, sei que todos nós temos falhas, equívocos e erros, mas eu não estou disposto a investir em lábia. Eu quero investir junto com vocês em santidade na presença de Jesus. É melhor assim, irmãos, porque senão a mão de Deus vai pesar sobre nós. A gente pode passar a vida inteira enganando uma igreja. Tem muitas pessoas enganadas e sendo enganadas. A gente pode passar a vida inteira enganando os irmãos, e os irmãos enganando a gente. Acontece que ninguém enganará Jesus Cristo. Por isso a pregação do Evangelho precisa ser comprometida com a verdade. E outro ponto que eu queria destacar. Esse João Batista, esquisito aos olhos humanos, vestindo-se de lã, vestindo-se de pele,
de ovelha, comendo gafanhotos, mel silvestre. Sabe o maior privilégio que alguém teve na vida? Sabe quem batizou Jesus? Quem batizou Jesus, irmãos? Hã? Perguntar de novo. Quem batizou Jesus, irmãos? João Batista. Um dia o próprio Jesus foi na igreja de João no deserto e falou: João, batiza-me. E João falou assim: que isso, Jesus? Para de brincadeira, ué. Eu não sou digno de amarrar o cadarço da sua sandália. Faz isso comigo, não. A honra aqui é toda sua. Jesus falou: João, seguinte, meu amigo, vamos parar de modéstia aí, porque é o seguinte, ó, cumpre a lei, cumpre o propósito, me batiza. O próprio Jesus foi na igreja de João, porque João tinha compromisso com a verdade. E às vezes Jesus bate na porta das igrejas e não entra, porque às vezes a gente tem compromisso com a mentira. Eu fui numa palestra onde um curso de pregação com o pastor Hernandes Dias Lopes, algum tempo atrás. Ele disse que uma vez foi pregar numa grande igreja, 3, 4 mil pessoas. O presbítero chegou para ele, o presbítero maior lá, o chefe maior, chegou para ele e disse assim: olha, pastor, aqui nessa igreja eu vou pedir um favor para o senhor prega o que Deus colocar no seu coração, mas o senhor não fala nada sobre adultério. Porque os maiores dizimistas dessa igreja têm vida fora do casamento. O senhor não toca no assunto. Aí ele disse que ficou coçando a cabeça lá, daqui a pouco, daqui uns 2 minutos, veio outro obreiro e falou assim: pastor, aqui o senhor não fala no assunto bebida e cigarro. Porque até o pastor dessa igreja bebe uns golinhos. Então o senhor, ó. Aí veio outro e falou para ele assim: pastor, aqui o senhor não fala sobre corrupção. Nós temos gente aqui metida em vários problemas, gente grande. Gente que se sair da igreja leva consigo 20 mil. Aí o pastor Hernandes que perguntou: mas tá bom, eu vou pregar sobre o quê? Aí o pastor da igreja falou: prega sobre os judeus, aqui não tem nenhum judeu, desce a lenha neles. Será que é esse tipo de coisa que nós queremos? Ou nós queremos, irmãos e irmãs, viver a verdade em Jesus Cristo? Qual foi o final de João Batista? Não foi um final bom, não. Pessoas honestas, sinceras, verdadeiras não são bem-vindas em certos ambientes. Nós dizemos aos nossos filhos: você precisa aprender a mentir, rapaz. Nós treinamos, às vezes, as pessoas a mentir. Ó, não fala, tal coisa, faz de conta que isso não é com você. Acontece que o final de João Batista foi ruim, humanamente falando. Qual foi o final de João Batista? A sua cabeça foi pedida num prato. Mas por que a cabeça de João Batista foi pedida num prato? Porque ele denuncia Herodes. Denuncia que tinha um caso com a própria cunhada. E a filha dela dança, daí o Herodes, lá o rei se empolga e fala assim: peça o que quiser. Ela vai e consulta a mãe dela, que não valia o chiado da gordura, e a mãe dela diz assim: quero a cabeça de João Batista no prato. O João Batista terminou com a cabeça no prato, mas com a alma nos braços de Deus. O João Batista terminou sem honra humana, mas foi recebido com festa nos céus, porque cumpriu o seu ministério com fidelidade. E aí, irmãos e irmãs, eu quero desafiar a mim e a você. Eu não sei qual o tamanho da nossa honra aqui na terra. Eu não sei quem vai gostar da gente, porque quando você se propõe a falar a verdade, você não é bem-vindo. As pessoas dizem assim: mas ninguém é ninguém para falar a verdade, como eu já disse aqui. E isso está errado. Porque uma coisa é você viver no erro, outra coisa é você ter um erro e se arrepender. Mas aprendemos com o precursor de Jesus, João Batista, que a gente precisa ser fiel a Deus. Que a gente tem que viver e falar a verdade. Não adianta só falar. A gente tem que fazer todo o esforço possível para viver e falar a verdade. E aprendemos, sobretudo, com o ministério de João Batista, através de Zacarias, seu pai,
que as orações feitas há 10, a 15 e a 20 anos não se perderam nas ondas do mar, mas a sua oração chegou diante de Deus. E quem sabe hoje você vai receber oração de 15, 20 anos, porque Deus não tem memória curta, Deus lembra do seu clamor.